Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão do 18º Encontro Virtual de Participantes e Assistidos. Muito obrigada pela presença de todos, eu sou a Juliana, eu faço parte da equipe Embraer-Prev. Antes de iniciar, eu tenho alguns avisos para vocês. Então, o nosso evento inicia-se agora, às 14 horas, com previsão de encerramento às 16 horas. As perguntas, elas poderão ser feitas por meio do chat durante as apresentações e serão respondidas no final do encontro. E nós disponibilizaremos também uma pesquisa de satisfação, e é muito importante a participação de vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada a todos, e eu passo a palavra para o Eléo. Eléo, por favor. Olá, boa tarde a todos. Novamente uma satisfação a gente estar aqui para continuar, né, Juliana, essa nossa programação do mês de maio, né, a nossa terceira live. E mais uma vez a gente traz aí um convidado importante que vem falar um pouquinho para a gente sobre o mercado. E eu queria então aproveitar e passar a programação. A nossa programação hoje, a gente vai contar com a participação do Júlio Filho. O Júlio Filho é do BTG Pactual. Ele vai falar para a gente um pouco sobre o cenário econômico para 2022, né? Abordando, inclusive, as principais causas do que está acontecendo na nossa economia hoje, que está fortemente impactada por um cenário externo, né? Esse cenário externo é muito importante, apesar de ser um cenário que a gente não está acostumado a avaliar todos os dias, né, da economia americana, economia internacional, mas é importante para a gente entender os desdobramentos disso na nossa economia, né? Depois, na sequência, a gente fala um pouquinho sobre os resultados da Embraer-Prev e, no final, a gente tem um espaço para as perguntas, tá? Então, sem mais delongas, né, eu vou só apresentar aqui o Júlio e vou passar para vocês, então, o currículo dele, tá? O Júlio Filho, ele é sócio, né, e co-head da mesa de renda fixa do BTG Pactual, Asset Management. Ele começou a sua carreira na BTG Asset Management em 2008, como assistente de mesa de juros, moedas. Em 2009, ele se tornou responsável pela mesa de renda fixa, ex-Brasil do BTG Pactual Asset Management, com foco em México, Chile e Colômbia. A partir de 2015, começou a cobrir o mercado de renda fixa no Brasil e desde 2016 ele é co-head de renda fixa para mercados emergentes. Antes do BTG Pactual, trabalhou também na Goldman Sachs, no Brasil, e o Júlio é graduado em Economia pelo INSPER São Paulo. Júlio, então, por favor, fique à vontade aí para fazer a sua apresentação, ok? Olá, pessoal, tudo bom? Primeiramente, agradecer a todos, ao Léo, a Juliana e a todo o grupo da Embraer. É um prazer estar aqui com vocês, vocês são grandes parceiros nossos, né? Então, um prazer muito grande estar aqui fazendo essa apresentação e poder conversar com vocês de uma maneira até, realmente ter a apresentação, mas de uma maneira mais informal que vocês queiram, que a gente possa trocar ideias e conversar, né? Porque no fundo o que a gente gosta de mercado é realmente essa troca de ideias, ouvir visões também e questionamentos sobre o nosso cenário, né? Antes de colocar a apresentação, né, acho que o Léo já tocou um pouco nesse ponto. É um ano de eleição no Brasil. A gente esperaria que o grande tópico da nossa conversa 6 meses atrás, eu diria que o foco maior deveria ser Brasil, mas tem muita coisa acontecendo no mundo, muita coisa mesmo, né? E eu acho que tem muita coisa que está acontecendo no mundo e está influenciando o Brasil, está influenciando a América Latina, está influenciando todos os cantos. A gente tem coisas muito únicas que a gente está vivenciando, né? A gente tem uma guerra acontecendo num dos 2 principais países exportadores de commodities. A gente está saindo de uma crise sanitária enorme, que teve estímulos sem precedentes, né? E esses estímulos evitaram uma depressão econômica muito forte. E agora a gente está vivendo a ressaca desses estímulos, né? Que é a inflação. E essa inflação está causando muitos problemas. Então, eu vou falar muito focado nas oportunidades que a gente vê no mercado, que são oportunidades que a gente tem dentro do fundo, né?
mas também fazendo paralelos aqui com o nosso cenário econômico. Então, eu vou tentar, ao longo da apresentação, mixar, né, o nosso cenário das posições, tentando fazer de uma maneira dinâmica, né. Bom, para começar aqui, né, já que o nosso foco é o cenário externo, eu vou falar aqui das 4 oportunidades, né, fazer um resumo aqui do que eu vou falar ao longo aqui da nossa conversa. A primeira oportunidade que a gente vê, que eu acho que é uma oportunidade que vocês provavelmente devem estar ouvindo bastante, a gente ainda vê um movimento que está acontecendo, é uma aposta, né, na alta de taxas de juros dos Estados Unidos, né. Como eu falei, né, a gente teve um processo grande de estímulos lá atrás, né, esse processo de estímulos ele evitou uma recessão, e logo que a gente saiu, logo depois que a gente passou ali 6 meses, muitos economistas a gente viu falando: "Olha, a gente inventou a fórmula de como não ter uma recessão no mundo. Você distribui dinheiro para as pessoas, faz auxílio emergencial, faz paychecks nos Estados Unidos, $1.200 por pessoa nos Estados Unidos". Tinha gente que estava empregado, não precisava estar recebendo $1.200, né, e todo mês. E aquilo ficou como: "Ah, resolvemos, né, a fórmula", né. E hoje a gente já está vendo questionamentos, eu acho que daqui para frente a gente vai ver muitos questionamentos, eu acho que a atitude, pós-Covid, ela vai ser um exemplo de como não se fazer, e não no sentido que não deveria ter sido feito algum auxílio, sim, deveria ter sido feito, mas foi muito exagerado. E a gente vai ver uma inflação, já estamos vendo uma inflação, né, se aproximando aí da casa de 2 dígitos, nos Estados Unidos, né, no Brasil já na casa de 2 dígitos, é muito alta, né. E a gente vai ter que combater essa inflação. E a recessão que a gente não viu, no Covid, a gente vai ver à frente, não tem jeito. E aí a gente volta para aquela teoria econômica muito importante, não tem almoço de graça. Você não consegue evitar uma recessão enorme que teria tido no Covid e não ter o custo, e o custo ele está vindo e a gente acredita que em 2023 esse custo vai bater, que é uma recessão não só na economia americana, mas uma recessão global. As taxas, e eu vou mostrar ao longo da apresentação que a gente vê hoje, no mercado americano, a gente acha que elas não são condizentes ainda com uma desaceleração, forte da economia americana, como a gente acha que a gente vai ver. Ainda são taxas razoavelmente baixas, principalmente quando você olha a taxa de juros reais, e nós, né, que somos de país emergente, a gente sabe que juros nominal não importa, o que importa é taxa de juros real. É isso que faz uma pessoa deixar de investir e poupar, ou deixar de consumir e poupar, né. Então é isso que você configura uma poupança e que causa uma desaceleração de consumo, de investimento, que leva a uma recessão e uma queda da inflação, né. Então as taxas de juros reais que a gente vê nos Estados Unidos, eu vou mostrar mais para frente, a gente não vê elas, como contracionista a ponto de a gente ver uma recessão. E não tem jeito, para você desacelerar, a inflação, você tem que cair a demanda, certo? A demanda por bens, e serviços, e essa desaceleração, de demanda vai configurar uma queda de atividade, essa queda de atividade é uma recessão. Não tem muito segredo, né, e a gente fica pensando: "Ah, mas a política monetária evoluiu tanto, tem 30 PhDs, dentro do Banco Central americano, eles não têm nada melhor para fazer". Assim, não tem, assim, política monetária, ela é uma ciência rudimentar. Geralmente a gente olha todos os ciclos, você vai subindo juros até a hora que você causa um grande problema, até a hora que quebra uma bolha imobiliária, como foi, em 2008, né, até o momento, que você, causa uma queda vertiginosa da bolsa, como foi em 2018, até o momento que você estoura uma bolha de internet, como foi em 2001, então é uma ciência rudimentar, né. O segundo ponto, né, que vai contra o meu primeiro ponto, mas, eu já estou indo um passo à frente, o mercado sempre que a gente está num ciclo de alta, em qualquer país, ele exagera o nível de taxas longas, ele exagera. E a política monetária ela vai ter que ser contracionista no curto prazo, na taxa de 2 anos. Então, em algum momento, essa operação a gente ainda não tem, mas estamos olhando com muita atenção, até porque ela casa muito bem, dentro de um livro de gestão ativa de América Latina, como é o nosso, é receber taxa longa, da economia americana. Porque, basicamente, o mercado ele faz o seguinte raciocínio: "Ah, se a taxa hoje dos Estados Unidos está indo para 4, a taxa longa tem que ficar em 4". Mas é uma taxa de 10 anos, né, e a política monetária ela vai ter que estar contracionista, né,
no curtíssimo prazo, vai causar recessão, e logo depois da recessão sempre vem um ciclo de corte de juros forte, que acaba não pegando tanto a taxa de curto prazo, porque o trade já está realizado, uma taxa curta, mas a taxa de 10 anos ela se beneficia muito, né? Então, a gente vê esse movimento aqui como um movimento em 2 tempos. Primeiro, tomado em taxa curta, e no segundo momento começar a se aproveitar do nível muito esticado de taxas longas para começar a comprar bonds americanos, a apostar na baixa de juros, que ainda não é o momento, e aí aqui eu vou tentar conversar para tentar ver como a gente está perseguindo esse momento de apostar em taxas mais baixas, longas dos Estados Unidos, né? Indo para o terceiro tópico, comprado em BRL, né? Uma operação que a gente vem perseguindo há algum tempo, estamos fazendo movimentos de entrada e saída, né? A gente vê o BRL como uma moeda muito barata, basicamente a gente teve um choque de termos de troca muito positivo, um choque de termos de troca basicamente quando tudo que você vende sobe de preço, né? Quando tudo que você vende sobe de preço, o país está mais rico, né? E isso aconteceu no Brasil, né? Minério de ferro subiu, diversas commodities, né, agrícolas que a gente exporta subiram de preço. Isso aqui é um choque positivo para o país, né? Então se tudo que a gente vende sobe de preço e a gente está exportando isso aqui, você vai ter um fluxo maior de dólares para o país. Isso aqui causa uma pressão de apreciação da moeda. Fora isso, né, a gente tem um carrego muito interessante da moeda. Eu vou mostrar comparativamente lá para frente como esse carrego do real é bem interessante comparado com o carrego que a gente vê no mundo, né? E o quarto tema aqui é uma venda da bolsa americana, do S&P, né? Acho que essa operação até nos últimos dias ela vem se concretizando. A gente acha até que no atual patamar aqui é bom ter um respiro e voltar a perseguir ali por volta do 4.300, 4.400. O S&P caiu aqui até 3.900, mais ou menos o nível que ele está agora, né? E é um raciocínio que a gente tem muito parecido do 10 anos de taxa, né? Uma recessão, uma alta de juros curtas, né? Vai acabar causando uma recessão que faz a bolsa americana cair. Eu acho só que a gente tem que tomar um cuidado e por que a gente está menos no curto prazo não tão a fim de perseguir esse trade, né? Essa operação, porque em todo sell-off, em toda queda de bolsa, você tem o que chamam de bear market rally, né? Que são rallies em períodos que a bolsa está caindo, né? E a gente tem uma configuração de mercado. Ontem saiu uma pesquisa, né, e mostrou que o caixa, né, dentro das empresas, dentro dos fundos long only americanos nunca teve tão alto. Então as pessoas que são dedicadas à bolsa, que operam bolsa americana, estão com muito caixa. Então, quando você vai para uma configuração dessa, provavelmente o mercado tem uma alta, né, um suspiro, para depois voltar a perseguir uma queda maior quando as taxas americanas estiverem contrativas, né? Então, os temas aqui que a gente está perseguindo se relacionam muito, todos muito ligados à inflação, né, global e a possível recessão que a gente vai ter lá na frente. Antes de eu adentrar esses 4 temas, eu vou lá para o final da apresentação, mas já para colocar um resumo aqui para vocês de onde que a gente acha que a gente vai chegar. E depois eu trago de volta para cá e repasso todos os pontos aqui que a gente tem. Mas eu acho importante aqui, logo nesse início, a gente colocar de forma bem clara o nosso cenário e aonde que a gente acha que a gente vai cair, que infelizmente é algo muito negativo, né? Nosso trabalho é tentar ver a realidade, o que a gente vê é algo muito ruim para o mundo e para o Brasil, né? A gente acha que ano que vem a gente vai ter uma recessão global, países como o Brasil, né, que vão subir os juros para um nível muito alto, já subimos, vão subir mais um pouco, isso vai desacelerar a atividade econômica. O Brasil só está com uma política monetária restritiva a partir do final do ano passado. Essa política monetária ela tem um lag, né, ela demora a impactar a atividade econômica por uns 9, 12 meses. A gente acredita que o segundo semestre já vai ser bem difícil de atividade aqui no Brasil. Os Estados Unidos está indo na direção de fazer uma desaceleração, né, de atividade, está subindo juros para isso. A gente tem todos os países da América Latina, então a política monetária global vai funcionar e a gente deve ter uma recessão global. Essa recessão global vai causar uma queda de preços de commodities, que na nossa visão vai ser significativa.
Alguns mercados estão com a oferta bem restrita, mas a gente acha que o ajuste de demanda vai ser severo e vai fazer o preço de commodities cair. Não existe aperto monetário global que não faça o preço de commodities cair. Como a gente vai ter aperto, inclusive na Europa, a gente vai ter uma crise de dívida na Europa, países como a Itália, que tem dívida muito alta, né? Crescimento muito baixo, vão passar por uma crise de dívida. Então, tudo isso junto, né? Vamos pensar no que vem. Provavelmente é isso o nosso cenário para 2023. Uma recessão global, preço de commodities caindo, crise de dívida na Europa, podendo se espalhar para o mundo. Inclusive o Brasil, né? É um país candidato a ter uma crise de dívida, né? Principalmente com commodities caindo. Assim como o commodities sobe, a gente tem um choque de riqueza positivo para o país, que faz o câmbio apreciar. Quando as commodities caem, acontece o inverso, né? O país fica mais pobre. E, junto com tudo isso, né, é um tema que a gente já vem debatendo, mas a gente acredita que vai ficar mais evidente ano que vem, a gente caindo na realidade que o crescimento estrutural da China está ficando mais baixo. E a China deve crescer a partir do ano que vem por volta de 4%, 3,5%, né? Então, um crescimento chinês muito baixo, né? Então, tudo muito ruim para risco, né? Para ativos de risco global, né? E por isso o nosso interesse de buscar proteções à frente quando esse cenário fosse realizar, que é o aplicado em taxa 10 anos e a venda na bolsa americana, né? Que eu acho que podem proteger a gente. Inclusive, outro dia eu li um paper, né? Muito interessante, que em questionamentos, geralmente quando a gente tem queda da bolsa, elas são cíclicas, né? Não são quedas estruturais. A gente teve 3 quedas estruturais da bolsa americana, 1930, na década de 70, e você pode chamar ali, né, apesar que você teve muita volatilidade, no final ali da década de 2000 você teve uma queda que durou por volta de 3 anos, né? E o nosso grande questionamento é se a gente não pode estar entrando numa queda de bolsa americana mais estrutural, né, com um crescimento global mais baixo, né? Então é isso, vamos agora adentrar tema a tema, muito ligado à operação, já deu uma bela visão aqui do que é o nosso cenário, e vou tentar explicar um pouco aqui do que a gente está vendo, né? E os timings de mercado para cada uma das operações aqui que a gente tem em mente, né? A operação tomada em taxa curta americana que já está acontecendo, né? A gente vem pegando esse movimento. É basicamente um call que a inflação global ela vai persistir de maneira ainda bem alta enquanto a gente não conseguir frear a demanda, né? Obviamente a gente teve um choque de oferta grande, algumas commodities, né, estão com desbalanceamento, o petróleo é o mais evidente, né? A oferta do petróleo ela é baixa, vem caindo, né? No momento que a demanda global está acelerando, como eu falei, a gente teve estímulos muito fortes. E fora isso, né, o Covid ele foi um grande choque de demanda, principalmente para bens, né? Se você pegar a preferência de consumo das pessoas se alterou depois do Covid, elas passaram a consumir muito mais bens e menos serviços, né? E até tem questionamentos se isso aqui não é uma mudança mais estrutural da sociedade, se as pessoas se habituaram a conviver com menos serviços e gastando mais dinheiro em bens, né? Apesar que, obviamente, com reabertura a gente já está vendo o consumo de bens caindo, né? Mas isso aqui causou diversos desbalanceamentos, né? E um processo inflacionário muito forte. Fora isso, né, para os Estados Unidos, muito especificamente, todo aquele pacote de estímulo, a economia crescendo, as pessoas precisando contratar, isso aqui causou uma queda da taxa de desemprego muito grande. A gente está numa das taxas mais baixas de desemprego que a gente já viu nos Estados Unidos, e ela vai continuar caindo. A gente vai continuar gerando empregos, né? Hoje em dia, você tem cerca de 2 vagas abertas para uma pessoa procurando emprego nos Estados Unidos. Então, você vai ter uma forte criação ainda de emprego à frente. Pode ser um pouco menor do que os níveis que a gente viu até aqui, mas ainda vai ser forte. E isso aqui não tem jeito. Quando você está todo mundo empregado, quando você está perto do plano de emprego, para você contratar uma pessoa, você vai ter que tirar essa pessoa do trabalho dela. E para você tirar essa pessoa do trabalho dela, você vai ter que pagar acima do que essa pessoa gostaria. Então, isso aqui, e no final das contas, quando tem muita gente que está empregada também, essas pessoas estão gastando e não se incomodam, né? As empresas têm facilidade de repassar preço, né? Então, existe essa facilidade de repassar preço e também tem uma pressão salarial, né? Isso aqui pode existir um momento que a gente vai estar numa competição, né? De salários e preços, né? Então, eu aumentei o salário das pessoas porque eu tive que contratar,
E aí eu tive que repassar preço, porque isso gerou um custo para mim, eu contratei uma pessoa mais cara, repassei o custo, aumentei o preço, aí o meu funcionário vai falar, dado que os preços da economia aumentaram, eu quero um salário mais alto, aí se o salário está mais alto, eu preciso aumentar, e eu tive uma pressão, né, de custos dentro da minha empresa, eu vou aumentar o preço, e isso aqui vai um competindo com o outro para ver qual que é mais alto, né? Então a gente tem risco sim, e a gente já tem alguns sintomas, a gente está no que chamam de uma espiral de salários, preços, né? Isso aqui é um ambiente bem complicado, acho que qualquer pessoa que viu a inflação no Brasil aqui até 94 sabe muito bem como é uma espiral inflacionária, né? E acho que até a facilidade dos brasileiros entenderem melhor esse processo inflacionário americano, né, comparado com os americanos que não viam inflação desde a década de 80, né, a gente mesmo depois de 95 do Plano Real, a gente viu processos inflacionários, né, em 2015 a gente teve inflação de 10%, a gente já vinha, tivemos diversos momentos de inflação alta, então a gente tem um conhecimento maior de inflação. Então a gente pode estar sim num processo inflacionário mais forte nos Estados Unidos, né? Então esse é o call, né? De uma espiral salários, preços, né? Aí a grande pergunta que a gente tem, né? O que vai fazer frear essa demanda, né? É os juros nominais, né? Não é juros nominais, são juros reais, né? E aqui para exemplificar, o juros nominal é a nossa LTN e os juros reais é a nossa NTNB. Então a NTNB americana, ela vai ter que subir de maneira considerável, ela já vem subindo e ela vai ter que continuar subindo. Porque se você tem um juros nominal de 10% nos Estados Unidos, mas a inflação é 20%, e com isso o juros real, né, é menos 10%, isso aqui não freia a demanda, né? Você vai falar, deixa eu consumir, porque se eu deixar meu dinheiro parar, eu vou ficar mais pobre, né? Porque a inflação está correndo a 20%. Se eu comprar um título público, eu estou rendendo a 10%, então é melhor eu consumir o quanto antes. Esse pensamento vai. Para você, numa inflação de 20%, você conseguir conter, você tem que colocar os juros nominal em 25%, que aí você entrega 5%, a pessoa fala, é melhor eu poupar 25% do que gastar com uma inflação de 20%, que aí eu vou enriquecer 5% e isso aqui vai me dar um enriquecimento. Então, é juros reais que freia a demanda, não é juros nominais. E aí, no próximo slide, eu vou mostrar uma tabela, né, que é aonde que a gente vê. Ela parece uma tabela um pouco complicada, né, mas basicamente aqui, isso são os FRAs, né? O que é um FRA? Esse ponto aqui que eu estou marcando, espero que vocês consigam enxergar, é o one year in one year, né? Então é um ano de taxa de juros real daqui a um ano, né? Então é quanto vai estar a política de juros reais americanas um ano à frente, né? Por enquanto, essa taxa de um ano à frente de juros reais, ela está por volta de zero. A gente acredita que essa taxa de juros reais americanas, um ano à frente, um ano à frente, ela tem que ir para perto de 1%, né? Então, todos esses FRAs, né? E quando você pega aqui, esse aqui é o 3 anos, daqui a um ano, tudo aqui ainda está abaixo de 1%. E a taxa de juros que a gente acha que começa a restringir a demanda americana é por volta de 1%. Então, é essa tabela aqui que a gente está olhando para decidir a hora que a gente vai zerar a nossa posição tomada em taxa americana. A gente vê muita gente lá fora falando de juros nominais e a gente acredita que não, tem que olhar esses juros reais, essa tabela aqui é o nosso grande guia, né? Então a gente aos poucos, né? Você vê algumas taxas mais longas aqui, perto de 0,50, né? Quando você pega o 5 year, né? Os 5 anos, em 5 anos também é importante, principalmente numa economia que tem muita dívida contra a americana, as taxas longas fazem preço, né? É uma economia muito alavancada, já está em 0,55. A gente está se aproximando desse 1%, que aí começa a restringir, começa a ter uma resposta, né? Da economia, de você ter menos atividade, da poupança das pessoas aumentarem, né? Mas por enquanto essas condições vigentes a gente não vê por uma desaceleração muito significativa aqui da economia americana. Muito pelo contrário, né? São taxas bem tranquilas, ainda se aproximando de níveis neutros, né? E não restritivos, né? Então a gente está acompanhando muito isso aqui para ver a hora de que a gente toma lucro na nossa posição tomada em taxa americana, né? Outro ponto que a gente acompanha bastante, né, esse é um gráfico aqui que a gente gosta muito aqui, né, basicamente a taxa branca aqui é o 10 anos, né, que isso aqui é uma estimativa de taxa neutra, né, e aqui tem um ponto muito interessante, até eu acho que dá para exemplificar com o Brasil aqui, a taxa de juros neutra, que é o 10 anos, que o mercado está estimando, é esse 1%, né.
Só que a gente faz uma média móvel, que é esse amarelo, que dá em torno de 0,30% de juros reais americanos, né? Então, a gente acredita que o mercado, ele sempre, no ciclo de alta, ele exagera a taxa de juros neutra para cima, né? A taxa de juros neutra é 1%. Então, a gente pega essa média móvel que a gente considera o melhor previsor do que é a taxa de juros neutra, né? E a taxa um ano ainda está distante aqui desse 0,30, né? Então ainda tem mais, e esse 0,30 é o neutro, como eu falei. Então a gente está se aproximando do nível neutro, a gente não está contracionista, né? Então a gente espera aqui que essa taxa aqui vai fazer esse movimento, né? E aqui em laranja é o ativo que a gente está operando, que é a taxa de 2 anos, né? E até para a gente ver, né, em 2018, que é uma outra situação, né? A gente tinha uma inflação muito próxima da meta, a gente vê quando a taxa de um ano, né, chegou, a taxa de juros real chegou no que a gente estimava ser a neutra ali, a taxa de 2 anos parou de abrir, né? Como a gente está no movimento mais inflacionário do que a gente estava vendo ali em 2018, muito mais inflacionário, a gente acredita que esse movimento pode seguir além, mas obviamente quando chegar aqui nessa taxa neutra, a gente vai colocar um pouco da operação no bolso, né? Diminuir um pouco a posição tomada em juros americanas e esperar uma oportunidade melhor para voltar a tomar alguma realização de mercado, né? Continuando aqui, esse aqui é uma previsão do crescimento de salários, né? Esse aqui é um centro de estatísticas americanos, né? Eles têm dados muito interessantes e aqui eles fazem uma previsão dos salários americanos para frente, né? E não tem jeito, com um desemprego no nível que está abaixo de 4% nos Estados Unidos, como eu falei, para você contratar uma pessoa, você vai ter que tirar ela do emprego, né? Até porque tem muita gente que está desempregada, que não tem o know-how para ir para tal setor, né? Quando você chega nesse nível mais baixo, já está no pleno emprego, né? Então você vai ter que competir e a competição é via salários, né? E aí tem até aquela questão, né? A queda do desemprego não causa inflação. Realmente, do 7% para o 6% não causa, porque você ainda tem uma mão de obra muito disponível. Mas quando você está chegando no nível ali perto de 3%, e a história americana mostra isso, a competição vira por salários. Fica muito difícil a taxa de desemprego cair e os salários vão responder. Até aqui, né, até esse tracejado, é o que já aconteceu com os salários dos Estados Unidos, isso aqui é o que eles esperam acontecer, né? Isso aqui, se a gente não tiver uma grande freada da economia americana, a gente acha que vai ter e o Fed não vai deixar isso acabar acontecendo. Mas isso aqui mostra que o Fed precisa fazer um trabalho, precisa subir os juros americanos, senão você vai ter uma aceleração de salários, e com a aceleração de salários vai ter um maior consumo, as empresas vão se sentir confortáveis em repassar preço, e você cai naquela espiral que já está acontecendo, né? A gente já está vendo aqui, você pega um histórico, né? Os níveis de salários aqui já está indo para cima do que a gente viu ali em 2006, 2008, que a economia estava pressionada, né? E o Fed subiu juros para frear e acabou estourando a bolha, né, imobiliária, né? Aqui é outro acompanhamento de salários que a gente gosta, né? Esse aqui tem a história, né, de abertura de mercado de trabalho pelas pessoas desempregadas, né? A gente nunca teve um mercado de trabalho tão aquecido nos Estados Unidos desde 2000, né? Aliás, isso aqui é a história toda, né, dessa série. Então, você tem um mercado de trabalho muito aquecido nos Estados Unidos, você vai precisar frear isso aqui de forma convincente, né? Aqui é um pouco num gráfico que eu gosto bastante, né? Quem está acostumado com oferta e demanda, né? Eu vou, assim, nem todo mundo tá, porque é algo muito da economia, né? Mas isso aqui exemplifica muito bem os choques que a gente teve e o que a gente vai ter que fazer, né? Então, se você pegar aqui, né? No Covid, né? Você estava nessa curva de oferta AS1, você teve um choque de oferta para trás, fechamento de fábricas, e você caminhou para uma situação, né, onde você também fez estímulos de demanda, então a demanda saiu de AD1 para AD3, então o ponto de equilíbrio do mercado saiu de P1 para P2. Então a gente continuou com o nível de PIB, né, de atividade, que é esse Y muito parecido, só que o nível de preços aumentou. E agora a gente vai precisar vivenciar o contrário, né? A gente vai precisar desacelerar a demanda e possivelmente indo até para essa AD2, né? Aqui a gente vai precisar desacelerar e a oferta normalizando, né? Então a gente vai cair no nível de PIB menor para você ter o mesmo preço, né? Ou até um preço mais baixo, dependendo do nível de choque, né? Então, assim, você vai ter que desacelerar a demanda global, não tem jeito, assim, não tem fórmula, não tem PhD dentro do Fed que vai conseguir fazer esse trabalho bem sucedido e fazer o que eles chamam de pouso suave, né? Vai ser, não tem jeito, como toda a política monetária americana, na hora do aperto ali,
você vai ter pressões, né? Isso aqui é um quadro que mostra as estimativas do Fed, né? Esse quadro aqui e mostra como as estimativas do Fed elas são muito inocentes, assim, por falar, né? Talvez de maneira até proposital para não mostrar que vai ter uma recessão. Mas o Fed fala que a atividade vai desacelerar pouco, né? Ele acredita que o PIB potencial americano é 1,8, ele acredita que a atividade vai se desacelerar de 2,8 para 2, e você vai ter uma queda, né? E o desemprego não vai subir de forma considerável, vai ficar abaixo do desemprego de longo prazo, e você vai conseguir desacelerar a inflação de maneira tão forte, né? Não tem como você desacelerar a inflação na situação que a gente está sem você quebrar a demanda, né? Então essas estimativas do Fed, elas estão muito mesmo, e assim, a gente vê elas como inocente, assim, a gente acredita que esse PIB de 2023 aqui, ele vai ser bem abaixo desse 2,2, ele precisa ser bem abaixo do 2,2, e se não for, você não vai ter essa desaceleração de inflação aqui de 4,1 para 2,6, né? Então é uma escolha aqui que o Fed vai ter que fazer. E ele já escolheu, né, combater a inflação e está entregando altas de 50, que era algo inédito aqui, fazia muito tempo que o Fed não subia de 50 bases, quase 30 anos, né, que o Fed não fazia um movimento de 50 bases, né? Então, esse é o cenário difícil da economia americana, que vai requerer alta de taxas. As altas até que precificadas não são suficientes, a gente acha que vai ter mais abertura de taxa americana. Obviamente, você está chegando perto do final do processo, né? E isso aqui vai ter mais volatilidade, e a gente tem que ser mais tático, fazendo entradas e saídas dessa forma para remunerar, né? Indo para o nosso segundo tópico aqui, que é receber taxa longa americana, né? O Fed vai ter que fazer um belo aperto de taxas, né? Isso aqui é muito claro para a gente, que o aperto de juros vai ter que ser considerável, né? E o mercado, ele sempre extrapola, né? O mercado sempre olha, quando a taxa de juros está muito baixa, o mercado coloca taxas longas muito baixas. Quando colocam taxas longas, taxas curtas muito para cima, as taxas longas também vão. Isso aqui pode gerar uma oportunidade, né? Geralmente, né, pelos ativos emergentes pagarem carrego, existe um viés dos investidores a terem posições de carrego, né? Dentro das posições. A gente aqui também costuma ser, é algo que geralmente remunera, e você está aplicado em taxa apostando na baixa de taxas longas americanas, pode te proteger em momentos de aversão a risco, né? Isso aqui pode ser muito interessante, né? E aí a gente se questiona muito qual o melhor momento, né, de de apostar na baixa dessa taxa longa. A gente ainda não tem essa operação no book, a gente acha que dentro do fundo, a gente acredita que ainda que essas taxas curtas vão ter que exagerar, elas vão puxar as taxas longas, mas em algum momento vai chegar a hora. E aqui eu vou tentar passar um pouco de como está a nossa visão do timing de começar, né? De qual o momento certo de começar a comprar esses bonds longos americanos. Basicamente aqui, né, quando a gente olha aqui a taxa de juros real, né, esse aqui é o 5-year, o branco, é o 5-year de taxa de juros real americano, a gente vê que quando essa taxa de juros 5-year chega perto de 1%, as taxas longas, elas param de subir. E você tem uma queda do mercado americano, né, que é muito ligado com a taxa longa, né? Então esse gráfico azul aqui é o S&P, né? Claramente a gente vê aqui que essa alta de taxas aqui causou a queda do S&P, né? Então é o Fed causando, né? E aqui a gente está no movimento disso acontecer, né? Essa alta de taxa americana aqui, ela vai causar uma queda da bolsa americana. Isso aqui vai dar um bom ponto de entrada. A gente acredita que essa taxa de 0,55 aqui, ela ainda não é uma taxa, como eu comentei, muito restritiva. A gente acha que a bolsa americana ainda deve fazer algum movimento de volta ali, e aí a gente vai se posicionar para vender bolsa americana, e também quando chegar ali perto de 1% essa taxa de juros real, né, e a taxa longa vai ser puxada, vai ser hora de a gente comprar bonds americanos, né? A gente faz esse mesmo exercício aqui para a taxa de 10 anos americanas, né? A gente vê que quando você chega nesse patamar aqui entre 1 e 1,25 aqui de taxa de juros real, né, que começa a ser
baixista para atividade, a taxa de juros longo reage para baixo, né? Então a gente está olhando esse 5-year, que ainda está nesse nível aqui perto de 0,55, como nível de começar a receber taxa de juros americana, que pode ser uma excelente oportunidade para o fundo, né? E tá relacionado com trade de taxa curta. Essa taxa curta elevada vai dar oportunidade de comprar bonds americanos e proteger o livro, né? A gente aqui sobre a taxa de juros real, né? Que é o que a gente está olhando, que é o 5-year, os 5 anos em 5 anos de taxa de juros real americano, o FRA, né? Quanto o mercado espera que vai ser essa taxa. A gente vê aqui que nesse patamar aqui, entre 0 e 0,36, 0,50, o mercado aguenta bem, né? A pressão dessa taxa. Quando chega nesses níveis aqui é que causa o sell-off. Então a gente está num patamar de atenção, mas ainda não num patamar que requer a gente comprar bonds americanos e comprar e vender e a venda de bolsa americana, né? Seguindo aqui outro ponto bem interessante, né? Enquanto isso aqui são a taxa mais escura, né? Os movimentos de alta de juros do Banco Central americano, e o verdinho são o 10 anos, né? E o que a gente vê aqui é que enquanto o Fed está subindo juros, o 10 anos de taxa ainda segue pressionado, né? Então tem que tomar cuidado, por mais que a gente veja, se a gente achar que o Fed ainda tem muitas reuniões para subir, pode não ser o melhor momento ainda de receber essa taxa, né? Isso são coisas que a gente tem olhado, né? E, obviamente, todo ciclo de alta de juros a gente vê a curva invertendo, né? A taxa longa caindo, né? E a gente vê que isso aqui acontece mais ali por volta entre 3 e 6 meses depois, né? Então, 6 meses depois da primeira alta do Fed ali, isso aqui deveria ser ali para setembro, né? Isso aqui pode dar uma oportunidade de a gente comprar bonds americanos ali por volta de setembro, ali pode ser uma oportunidade ali para o segundo semestre, enquanto a taxa de juros curta é uma oportunidade para hoje, né? Indo aqui para o BRL, né? A gente viu uma inflação relacionada com o processo inflacionário global. A inflação global levou as commodities para cima, minério de ferro, commodities agrícolas, como eu falei. Isso gerou uma exportação do Brasil maior, né? Uma exportação muito forte. Isso gerou um choque de termos de troca, a gente ficou mais rico, isso gera uma pressão de fluxos dentro do país, e a gente vê o real como uma moeda muito barata, né? E eu vou exemplificar, a gente tem um quadro aqui que basicamente a gente faz o valuation, né? Aqui é o valuation de cada moeda, né? O quanto a moeda está fora de preço. O real está quase 60% fora de preço, né? Vou passar rápido para outro slide. A gente vê o preço justo do real pelo termo de troca em torno de 3,27, né? Então é um câmbio bem mais apreciado do que a gente vê aqui. E a gente oferece carrego, né? Então, nesse quadro aqui, quando a gente compara outras moedas, né? O Chile, por exemplo, não oferece tanto carrego quanto o Brasil e não tem um prêmio, né? Ele está muito mais próximo do valor justo, que é a linha vermelha, né? Do que a moeda brasileira, né? Então, a moeda brasileira é muito interessante. No nosso livro hoje aqui, a gente tem até posições short na moeda chilena, né? Que a gente fica a gente faz de maneira independente, mas a gente gosta, né, a gente está long em real alguns momentos e short Chile, né, e fica no que a gente chama de cross, né, um contra o outro, né. Mas a moeda brasileira a gente não acredita que é um bom ativo para apostar na alta de juros americanas. É uma moeda ainda muito barata, já fez um movimento razoável, a gente sabe, e tem um carrego que é um carrego monstruoso, né, e o custo infelizmente, né, o custo para deflacionar o país aqui é muito mais alto que nos outros países, né? A gente tem uma inércia muito alta na mentalidade das pessoas, como eu falei, a gente conhece a inflação, a gente tem um processo inflacionário que a gente conhece bem, né? Então a gente acha o real uma moeda muito barata mesmo, né? Então a gente vai olhar aqui, se voltar para 5,30, 5,40 para voltar a recolocar, a gente tem feito operações via opções dentro do fundo, né? Com o real, e vamos seguir com essa mentalidade aqui. Aqui, como eu falei, aqui basicamente, né, o azul, né, isso aqui a gente tem uma bela noção do choque de termos de troca, né, essa curva azul aqui é a commodity subindo e o termo de troca favorável, né, então a gente tem um choque de termos de troca e essa aqui é a nossa conta do câmbio justo, né. Obviamente isso aqui é um câmbio sem prêmio de risco, né, o Brasil tem que ter prêmio de risco, a gente não acha que o câmbio vai para 3,30 agora, mas ele poderia fazer um movimento de apreciação. E lembrando que se você ficar comprado a 4,90 no real e daqui a um ano ele tiver a 4,90, você ganhou cerca de 10%, que é o carrego dele, né? Então, esse carrego ele costuma pesar muito na moeda, né? Indo aqui para o último, né? Ele é muito relacionado com o tópico 2, que é a hora de você
comprar bonds americanos, é a hora da venda da S&P. Sendo bem sincero, essa venda da S&P ela acabou realizando um pouco antes do que a gente imaginava. A gente acha que as condições vigentes no mercado são para uma queda de cerca de 10% do S&P e não uma queda de 20% da magnitude que a gente está vendo. 20% geralmente já é quando o mercado está falando de recessão. A gente acha que as taxas dos reais americanas postas aqui não são taxas para a gente ver um processo de recessão agora. A gente acha que esse momento vai chegar, né? E como eu falei, né, a gente pega os fundos long only americanos, eles estão com muito caixas, então o técnico de equities, obviamente tem todo o varejo, né, pessoas físicas que são muito compradas em bolsa americana, mas a gente vê o técnico da bolsa americana um pouco mais limpo. Isso aqui poderia causar um rebound, uma volta da bolsa americana e uma oportunidade de vender, né? Mas o processo todo aqui, né, é muito parecido, né? Isso aqui, a parte branca é a taxa de juros real, 5-year, que é o que a gente gosta de acompanhar, e aqui é a bolsa americana, né? Então a gente acredita que quando essa taxa chegar mais alta, vai ser o momento ali de perseguir uma venda de bolsa americana um pouco maior, um pouco mais significativa, né? Aqui mostra, né? Aqui, se você pegar em 2018, a gente teve uma queda de 20%, ali as taxas de juros reais chegaram num nível muito restritivo, e aqui não, né? Então a gente acha que essa queda hoje ela é excessiva, mas vai chegar um momento, né? Se ela rebotar aqui para cerca de 4,250, a gente acredita que vai ser uma boa venda para a gente colocar dentro da posição, né? Aí aqui um outro tópico, uma reflexão que a gente faz muito, é a parábola que a gente acha da política monetária americana, né? Embaixo aqui seria como se a gente tivesse a quantidade de alta de juros que o Fed vai fazer, e aqui é o preço, né, de ativos de risco, né? Então, enquanto o Fed está precificando alta de juros, né, enquanto você não chega num nível neutro, você tem ainda uns ativos de risco performando muito bem. E depois que você chega acima do nível neutro, você começa os ativos de risco a performarem mal, né? E aí o dólar começa a ficar forte, né? A gente acredita muito contra o peso chileno, né? A gente tem essa aposta dentro do fundo. Contra o real a gente já não acha, pelo fato do real ser muito barato, ter o carrego alto. As bolsas começam a cair, commodities começam a cair. Isso vai afetar as commodities importantes para o Brasil, pode ter um choque, né, na outra ponta do termo de troca, então a gente vai ter que acompanhar isso aí para operacionalizar o real, né? Mas vai ter um momento dessa alta de juros americanas que a gente vai ter um grande sofrimento aqui dentro, né? E aí, complementando, indo para o ponto final, né? São os riscos que a gente vê à frente, né? E aí são esses, como eu falei, 2023 a gente deve encarar uma recessão global, preços de commodities devem ir para baixo, a gente deve ter crise de dívida na Europa e talvez aí em alguns países emergentes, o Brasil é um candidato, o crescimento mais baixo estrutural da China também é um tópico que deve vir, então é um ambiente global muito, muito desafiador, né? Muito desafiador que a gente vê. Tem oportunidades, né? Ele já vem sendo desafiador, a gente vem tomado em taxas de juros americanas, então a gente acredita para o multimercado, né? Isso pode gerar muitas oportunidades. A gente não tem posições em bolsa Brasil hoje por esse ambiente muito desafiador. A eleição à frente de Brasil vai ser uma eleição muito polarizada, né? A gente vê os dois candidatos indo na direção não muito responsável do ponto de vista fiscal, né? Independente de quem ganhe. E, então a gente não tem bolsa americana, bolsa brasileira dentro do fundo, nenhuma ação. A gente optou por sair e a gente não vê como momento de entrada. A gente acha que esse momento de entrada, sendo bem sincero, para comprar a bolsa brasileira, está distante daqui. A gente acha que vai sofrer, a gente vai ter uma recessão. E se todos esses tópicos acontecerem, eu acho que o preço pode estar bem abaixo do preço atual, né? Então a gente não tem posições de bolsa Brasil dentro do fundo, né? A hora que for o momento, a gente vai usar a nossa estratégia de equities que a gente tem, que é tocada pelo pessoal do Rio, a família Absoluta, muito conhecida, né? E aí a gente vai colocar as ações aí que a gente achar adequadas dentro do fundo, uma posição comprada, mas a gente acha que com CDI ainda no nível que está, ficar comprado em bolsa brasileira não é, na nossa visão, uma boa ideia aqui nesse momento, né? Então a gente não tem posições e pretendemos ficar um bom tempo aqui até a gente ver todos esses tópicos aqui se concretizando. A gente vê uma reflexão aqui adicional, e a última slide aqui que eu entro é o crescimento mais baixo da China, né? Que eu toquei aqui.
Aqui, né, você tem essa linha verde aqui, né, ela é um pouco regular, porque esse dado é muito ruim, mas você vê que a população ativa, né, chinesa, que é o pessoal entre 15 e 64 anos, vem caindo de forma considerável, né. E a demografia é muito importante para crescimento potencial, né. Se você puxar esse gráfico aqui para antes, né, você tinha um crescimento populacional muito acelerado da China que dava esse crescimento para o país, né. Quando você tem um crescimento populacional alto, as empresas precisam investir, você tem um aumento do mercado consumidor à frente, né. Vamos pensar no caso japonês, que a população recua, né. Para que alguém vai entrar e montar uma fábrica nova japonesa se não tem crescimento populacional, né? Então, o crescimento populacional é muito importante para o crescimento de um país, né? Muito, muito importante mesmo, né? Então é isso, assim, fico com essas provocações aqui, a nossa visão. E de novo, é sempre um prazer e estou assim, bem ansioso aí para escutar todas as perguntas, poder responder e debater com vocês tudo que vocês tiverem interesse aí. Muito obrigado pelo tempo aqui junto com vocês. Júlio, muito obrigada pela sua apresentação. Nós vamos aguardar aqui as perguntas para o final. E agora eu vou passar a palavra para o Eléo, de forma que ele possa apresentar para nós aí a visibilidade do plano. Eléo, por favor. Opa, obrigado, Juliana. Júlio, obrigado aí pela sua apresentação. E aí depois a gente pode ver, né, é um cenário extremamente complexo e que não se limita ao Brasil. Você viu que boa parte da apresentação do Júlio, ele falou sobre o cenário internacional, né? Falou sobre Estados Unidos, falou sobre China, falou sobre essas ondas todas, né? A questão da inflação que está pegando o cenário global como um todo. Tudo isso, obviamente, tem influência no mercado nacional. Não só o mercado financeiro, mas principalmente o mercado de capitais, né? Bolsa, ações, tudo isso sofre desse impacto. Então, não tem como a gente agora explicar, né, e mostrar o que está acontecendo nesse mercado consequentemente, nos investimentos que a própria Embraer Prev faz, se a gente não passar por uma leitura mais ampla, né? Então, por isso, a gente vê a apresentação, uma apresentação bastante densa, né, do Júlio, tentando mostrar todas essas nuances e características, né? Bom, a gente vai falar dos resultados do plano. Então, vamos lá. Aqui, como sempre, né, a gente gosta de repetir esse formato, porque isso, como eu sempre digo, né, principalmente porque essas nossas apresentações elas ficam gravadas, claro, de uma maneira mais compacta e disponibilizadas lá no portal, e os nossos participantes podem, então, fazer uma comparação desses resultados com apresentações anteriores. A gente acha que isso é importante, faz parte da transparência que a gente quer promover. A gente começa falando do patrimônio. O patrimônio chegou a bater 4 bilhões aí no mês passado, recuou um pouquinho, principalmente em função do desempenho da nossa carteira de renda variável, que sofreu bastante, assim como o mercado todo sofreu, né? E não só o Brasil, a gente teve um efeito nas bolsas globais, inclusive no próprio Estados Unidos, de uma forma até mais impactante do que aqui. O nosso quadro de participantes e assistidos, ele permanece estável, próximo de 20 mil, e nós temos, obviamente, um crescimento paulatino dos assistidos, ou seja, o plano, a partir do momento que, à medida que vai passando o tempo, a gente vai tendo uma participação maior naqueles participantes que recebem benefícios, que são nossos assistidos, já da ordem de 10%, mas ainda um plano que tem a maior parcela em fase de contribuição, portanto, um plano que ainda deve, como a gente sempre gosta de comentar, o plano ainda jovem, que pode crescer bastante. A adesão ao plano também é estável, acima de 90%, no caso 92%, que significa que a cada 100 empregados da empresa, 92 optaram pelo plano. Atendimentos em momento de toda essa, vamos dizer assim, a estabilidade que a gente está vivendo. Claro, os nossos atendimentos têm aumentado sobremaneira. A gente tem uma média de 63 mil
atendimentos por mês, aí considerando todos os nossos canais de atendimento, né? O portal, o aplicativo, o próprio atendimento pelo Fale Conosco por e-mail, o nosso 0800, também os atendimentos por meio de videoconferência ou mesmo ligação telefônica, enfim. E embora o plano seja jovem, como a gente mencionou, esse ano a gente deve pagar aí próximo de 130 milhões em benefícios, o que já é bastante, se a gente considerar, né, o retorno, né, o que não obstante o plano Embraer-Prev estar crescendo continuamente, a gente já considera também esse pagamento aí de forma bastante importante, a devolução, vamos dizer assim, do retorno das contribuições que os participantes fizeram ao longo de suas carreiras profissionais. Maio é mês de escolhas, sempre lembrando que perfil de investimento, agora a escolha é mensal, então não é uma exclusividade da campanha de maio, mas percentual de contribuição e alteração da forma de recebimento de benefício podem ser feitos aí até o final do mês, e por isso a gente promove então esses nossos encontros exatamente para dar suporte a essas escolhas. Falando de resultado de investimentos, então a gente tem aqui, como a gente sempre desenha, né, na política de investimentos, uma concentração bastante significativa em renda fixa, e a renda fixa ela pode ser lida como somatório desse verde mais escuro com o verde mais claro, ou seja, a renda fixa tradicional com a parcela de renda fixa multimercado. Então, o que predomina, porque esse é o nosso foco principal, é a preservação de patrimônio. E, obviamente, que em função dos resultados de abril, a parcela de renda variável recuou um pouco para próximo de 15%, inferior até 15%. Isso não porque a gente tenha feito necessariamente grandes desalocações, mas principalmente por causa do desempenho desse segmento, ok? Aqui a gente pode ver esse desdobramento por perfil, onde a gente tem um perfil conservador significativamente concentrado em renda fixa, a maior parcela, e os perfis convencional e arrojado, aí com parcelas maiores de multimercado, renda variável e também investimento no exterior e fundos imobiliários, que são parcelas que de alguma forma, né, trazem um pouco mais de risco e, obviamente, quem escolhe por esses perfis escolhe ter mais risco, exatamente vislumbrando aí um retorno em mais longo prazo. A gente tem um resultado de abril, está publicado já no nosso portal e também nos informativos que a gente já publicou até o momento. E a gente vê, por exemplo, no mês de abril, um resultado dos perfis convencional e arrojado fortemente impactados pelo desempenho da Bolsa. Aqui, basicamente, é o efeito Bolsa de Valores, porque a carteira de renda fixa que alimenta substancialmente o perfil conservador, ela também contribuiu positivamente para o perfil convencional e o arrojado, mas, infelizmente, o impacto, né, a proporção desse resultado de bolsa ele foi significativamente alto no Brasil e afetando aí as entidades de previdência complementar, mas não só esse segmento institucional, mas também todo o mercado como um todo. A gente observa que em 2022 os resultados ainda são positivos em termos de acumulado no ano, mas obviamente que poderia ter sido melhor na medida que Bolsa pudesse ter contribuído um pouco mais. Mesmo assim, a gente conseguiu, né, mesmo tendo tido esse resultado ruim no segmento de renda variável, a gente ainda conseguiu ficar melhor que o Ibovespa. Então, os resultados foram, nos informativos que a gente publicou, a gente faz essas comparações, eu não trouxe aqui exatamente para não ficar uma apresentação muito longa, mas mesmo assim a gente consegue resultados melhores que o Ibovespa, significa que a nossa carteira de renda variável performou melhor do que o Ibovespa. A gente gosta muito desse slide, que é o slide que acompanha a trajetória de
de rentabilidade dos nossos perfis desde o início do plano, desde 99, e a gente vê picos e vales aí o tempo todo, e é assim o mercado, com essa instabilidade, ainda mais num cenário tão diferente, né? Como o próprio Júlio comentou, nós temos aí uma guerra em andamento, nós temos o remédio que foi dado para suavizar o problema todo gerado pela pandemia parece ter sido um pouco exagerado, e aí gerou um efeito rebote importante de inflação. Essa inflação que está espalhada pelo mundo todo está gerando todo esse... não só a inflação, mas as medidas que os países e respectivos bancos centrais estão tomando para trazer essa inflação, controlar essa inflação para padrões considerados normais e saudáveis, está sendo um esforço que está custando caro, né? Esse custo a gente pode ver sobre a forma dessa instabilidade do mercado, sobre a forma do que está acontecendo na própria bolsa global, né? O Júlio falou o tempo todo de S&P, que é o índice fundamentalmente da bolsa americana, né? Standard & Poor's. Então, a gente vê isso acontecendo em todos os lugares, e isso se junta com um crescimento menor de China, e aí, obviamente, a guerra trouxe problema nas commodities, que também geraram mais inflação, né? Então, você tem muito mais dificuldade de comprar determinados produtos pela escassez desses produtos. Leia-se aí principalmente alimentos, né? Próprio a questão do petróleo, a questão do gás, a questão de commodities de uma forma geral, inclusive alimentos, o que é obviamente danoso para a economia global como um todo. A gente vê isso tudo também refletido, né? Desde 2021, a gente observa esse resultado, essa inflexão ali. Apesar disso tudo, a gente vê, obviamente, que são coisas recorrentes, né, na história dessas curvas. Então, a gente vê que são períodos que certamente serão superados. Então, a gente, principalmente, que trabalha vinculado a fundos de pensão e previdência complementar, a gente sabe que existem esses ciclos e, de alguma forma, a gente vai buscar aí uma recuperação para os investimentos de uma maneira geral, e sabe que isso tudo, daqui a algum tempo, vai ser mais um pico, um vale, e, de alguma forma, a gente segue o resultado, apesar disso tudo, observe que o resultado do plano, historicamente, é um resultado que as rentabilidades dos perfis acumuladas têm sido bastante satisfatórias, com INPC, inflação, mais no mínimo 5,5%, que é o caso do perfil arrojado, no caso do convencional e do conservador, aí próximo de 6%. Aqui, basicamente falando dos fatos relevantes, a gente tem um fato que, apesar desse ambiente bastante hostil e bastante instável, nós tivemos um dado a comemorar no ano de 2021, foi a entrada de novos recursos, a gente publicou isso inclusive no relatório anual. Então, em 2021, a gente bateu o recorde de contribuições extras e portabilidades de outros planos, próximo aí de 25 milhões de reais. Aqui a gente tem que mencionar que são contribuições que não têm contrapartida da patrocinadora, são contribuições absolutamente voluntárias e, obviamente, baseado nas oportunidades que o plano gera, ou seja, pessoas que tiram recursos de outros investimentos para trazer para o Embraer. Então, a gente fica bastante lisonjeado com isso, porque isso tem a ver com credibilidade na veia, né? Então, é um dado bastante importante também. Bom, gente, Juliana, eu devolvo para você a palavra e a gente fica à disposição para perguntas, ok? Léo, obrigada. Nós temos aqui uma pergunta para o Júlio. Júlio, você nos apresentou um cenário externo. O que você poderia detalhar um pouquinho mais? O que isso impacta para nós, brasileiros?
Lógico, lógico. Acho que o principal impacto, né, que a gente vai sofrer aqui é uma recessão aqui dentro do Brasil. Provavelmente a gente vai ter uma atividade negativa em 2023. É algo que pode realmente ser relevante. A gente, eu acho até que o real não vai depreciar de forma significativa, né, como eu coloquei, porque é uma moeda muito barata, paga carrego, mas não vai conseguir fazer um movimento de apreciação adicional nesse cenário mais recessivo, né? A gente vai ter um desemprego subindo. Pelo lado positivo, a nossa inflação deve cair de forma considerável, né? Infelizmente, a gente só consegue deflacionar a economia em momentos de recessão e o custo no Brasil é muito maior. Só lembrar do que a gente precisou fazer em 2015 e 2016 para deflacionar a economia, né? Então, a gente viveu uma forte recessão. Acho que não vai ser tão forte quanto aquela, mas a gente vai ter uma recessão razoável aqui dentro do país, né? E a gente ainda tem um processo eleitoral que pode ser tumultuado, né? À frente, né? Então, tirando o câmbio, eu não tenho uma visão muito otimista com os ativos de Brasil, né? E o câmbio é aquela história, né? É pelo motivo ruim, né? Porque durante anos a gente foi o país que nossa principal commodity, a principal bem que a gente exportava era o CDI, né? Que é horrível, né? O gringo vem aqui para ganhar juros em cima do nosso estado, né? E quem sustenta o estado somos nós, né? Então a gente vai lá e entrega dinheiro para o gringo manter o dinheiro aqui dentro. E a gente, infelizmente, eu acho que no próximo ano a gente vai ser exportador de CDI, né? Eu acho que a gente precisa reformar o país, fazer reformas micros, algumas a gente já vem fazendo, mas a gente precisa dar continuidade, né? Se tornar mais competitivo, né? E dessa forma a gente começar a exportar bens, né? E não ficar exportando juros para os gringos, né? Então acho que para a bolsa o cenário é bem ruim. Se a gente tiver essa queda de commodities com ambiente recessivo, é o pior cenário possível para o Ibovespa, né? Não consigo pensar num cenário pior. Deve ter uma realização razoável, eu diria. Os juros aqui, em algum momento, na hora que a inflação esfriar, e ainda está longe dessa inflação esfriar, a gente deve ver os juros para baixo aqui. Então vai ser importante o timing, né? Essa é uma outra operação, mas essa eu diria que a gente está algum tempo dela, né? Então, assim, é um cenário que a gente não vai conseguir se blindar, não, muito pelo contrário. A gente é um país com dívida alta, não fizemos nossa lição de casa, e vamos ter muitos custos aí à frente, né? Temos mais uma pergunta aqui para o Júlio. Gostaria de saber qual a taxa Selic vocês consideram para o final do ano. No ponto de vista de vocês, é possível que chegue a 20%? A gente acredita que a taxa ela deve terminar entre 13,25 e 13,5. O risco é altista para ela, certamente. O cenário inflacionário é muito forte. Eu acho que salvo uma disrupção, né, do país, muito difícil a gente ir para uma taxa próxima de 20%. Apesar que a gente sabe, né, que assim, eleições trazem ambientes desafiadores, mas a gente acredita que olhando de hoje, né, a gente está aqui, né, todo dia atualizando o nosso cenário, debatendo, sempre com muita humildade, né, e saber que a gente pode estar errado, mas hoje nos parece muito difícil a gente chegar numa taxa de 20% aqui da taxa Selic, assim, bem difícil mesmo. E até um ponto nisso, o Fed estar subindo juros é uma boa notícia para a gente, que não dá para a gente pisar no freio sozinho, né? O Brasil, para frear o preço de commodities, não vai conseguir nunca. Com os Estados Unidos vindo, todos os bancos centrais do mundo, então todo mundo está subindo juros, acho que facilita o trabalho do Banco Central, né? E diminui as chances de a gente ver esses juros a 20, por exemplo. Agora nós temos uma pergunta para a Embraer. Léo, dado o cenário econômico previsto para o futuro próximo e resultados recentes do perfil conservador, seria o caso de mudança para este perfil? Olha, é uma pergunta importante e nos últimos meses a gente tem recebido muitos contatos, né, dos nossos participantes assistidos fazendo interações com a gente nesse sentido. Olha, eu diria o seguinte,
Como a Embraer-Prev, ela tem uma visão de longuíssimo prazo, né? A gente sempre brinca que essa gestão não é uma gestão de uma corrida de 100 metros, mas de uma maratona. Isso é um exemplo que a gente faz para simplificar a visão que a gente tem. O que a gente recomenda é que os participantes não fiquem mudando de perfil o tempo todo. Por quê? Nós disponibilizamos as ferramentas para isso. Durante a pandemia, né, nós fomos, obviamente, contatados pelos nossos participantes quanto à possibilidade de ter uma flexibilidade maior de mudar o perfil. A mudança era semestral. Agora, os nossos participantes têm o conforto de poderem mudar a qualquer momento, até numa situação como essa que o próprio Júlio comentou de disrupção, né? A gente teve isso logo que a pandemia entrou e muita gente ficou bastante preocupada e assim, questionando se não poderia sair do perfil numa época que não fosse maio e novembro. Agora, isso é possível, sempre lembrando que você pode, embora faça a sua opção no próprio mês, a alteração ocorre no mês subsequente, do ponto de vista de compra e venda de cotas, né, para o novo perfil. Mas o que a gente entende que essas mudanças, obviamente, elas podem e devem ser feitas, mas não de maneira a aproveitar uma oportunidade, do tipo assim, olha, a gente sabe que, sei lá, bolsa vai se recuperar, porque a gente espera que isso vá acontecer, ou eu recebi, né, uma informação que eu acredito que seja verdadeira, porque vai acontecer uma inflexão e os ativos vão voltar, de risco vão voltar a crescer. Então, eu vou optar pelo perfil de maior risco. Ou então, sei que de agora em diante, assim, nós vamos passar por um cenário eleitoral muito complexo e que de alguma forma pode gerar desvalorizações, então eu vou deixar esse perfil e depois eu volto para o perfil conservador, para o perfil convencional de novo, para aproveitar a alta da Bolsa. Então, está provado, né, que acertar o timing disso, que no mercado financeiro a gente chama de market time, né, é impossível, né? Pode ter até sorte, mas em geral tem algumas estatísticas que mostram que acima de 80% das vezes isso dá errado e as pessoas acabam perdendo dinheiro. Léo, mas não foi isso que eu falei, eu só quero saber se eu posso mudar, se é uma boa oportunidade para mudar o perfil agora, considerando todo o cenário. Eu entendo que sim, tá? Que é uma boa oportunidade, mas não com o objetivo de, olha, vou fugir do risco agora e depois, daqui a pouco, eu volto de novo para um perfil de maior risco para aproveitar a bolsa, né? Sempre lembrando que o perfil convencional e o arrojado, eles estão desvalorizados. É só ver o valor da cota. A gente, nesse gráfico que a gente mostrou e que temos, inclusive, no nosso relatório de rentabilidade e resultados, dá para ver a diferença, né, entre as linhas. A diferença entre as linhas é exatamente a diferença entre o valor da cota naquele mês ou naquele período. Então, espera-se que em algum momento, a exemplo do que aconteceu em crises parecidas, né, Vale, né, e um pico, haja uma recuperação desses perfis. Assim como a gente viu em 2019, o valor do perfil conservador, da cota do perfil conservador, ultrapassando do perfil convencional e o arrojado, ultrapassaram o do perfil conservador, né? Que foi uma situação em que as bolsas estavam crescendo, e aí foi aí que aconteceu toda essa questão de mudança por conta da pandemia. Então, a gente imagina que em algum momento isso vai acontecer, obviamente, acertar o timing disso é muito complicado, então, só que tem uma coisa, né, que a gente sabe, que muitas vezes a recuperação desses ativos, elas não acontecem no fato, elas acontecem na expectativa, é assim que o mercado de capitais reage. Então, muitas vezes, se a gente não está posicionado, por exemplo, no perfil convencional ou arrojado, e bolsa sobe de maneira de repente, a gente pode perder a oportunidade de recuperação. De qualquer maneira, vocês podem ver lá o perfil conservador,
acumulando em 12 meses quase 18% de rentabilidade líquida, né? Então, isso não é pouco. Então, eu diria que quem mudar para o perfil conservador pode considerar que nos próximos 12 meses ele vai ter algo parecido com, não com 18%, mas talvez algo parecido entre 12% e 15% de rentabilidade. Isso pode ser considerado. Muita gente tem me perguntado isso, aquela história de mais vale um pássaro na mão do que dois voando, de repente, né, eu fazendo uma mudança agora, eu fujo desse risco e ao mesmo tempo me posiciono no perfil que de alguma maneira tem uma estabilidade de resultado. E essa estabilidade não é porque a gente está prometendo nada. É simples, é só olhar como a carteira do perfil conservador ela é montada. Ela é montada para proteger o patrimônio dos assistidos, aquelas pessoas que recebem benefício. Para isso ele foi desenhado e ele está se comportando muito bem e de maneira efetiva. Talvez um dos melhores resultados de rentabilidade do Brasil, né? A gente tem no perfil conservador nesse momento. E ele está se comportando de forma super boa. Então, se eu penso desse jeito, né, e quero me proteger com isso, eu diria que é uma boa decisão, né? Agora, se eu penso, por exemplo, nas desvalorizações que o meu perfil atual, sei lá, o convencional, o arrojado, teve até o momento, e quero de alguma forma recuperar isso, né, talvez seja melhor esperar um pouco mais. Ah, mas quanto tempo? Isso é difícil. Né? Isso é um risco pessoal que cada um tem que tomar, né? Eu diria que em algum momento isso vai acontecer, né? E então logo, primeiro, né, sejam tomadas as medidas para controlar a inflação e aí, tendo maior estabilidade, os ativos de risco começam a se desempenhar melhor. E o Brasil, um risco adicional, cenário eleitoral, que aí, quando as pesquisas mostrarem uma situação mais clara no que diz respeito ao desfecho dessa eleição, muito provavelmente os mercados vão reagir também, ok? Obrigada, Léo. A próxima pergunta é para Embraer-Prev. Acho que hoje está frio, o pessoal está mais tímido aqui com as perguntas. E, Léo, qual a diferença entre beneficiário designado e beneficiário direto? E qual recebe automaticamente o patrimônio no caso de falecimento do titular? Legal. Acho que todo mundo está me ouvindo, né? Acho que não está no mudo não, né? Não, a gente está te ouvindo, então tá bom. sim. Ok, aqui apareceu uma mensagem, estava mudo. Olha, excelente pergunta, é uma pergunta bastante operacional, mas é sempre bom a gente esclarecer esse ponto, tá? Bom, quando eu estou no plano, e eu costumo dizer, quando eu participo do plano Embraer-Prev, eu costumo dizer que esse plano, além de tudo, além dele ter a contrapartida da empresa, além de ter uma gestão personalizada, além da gente procurar estar próximo do participante, além de ter incentivo fiscal, benefício do imposto de renda, a gente costuma dizer que o Embraer-Prev é uma ferramenta de sucessão. Tá? Por que uma ferramenta de sucessão? Porque quando eu estou no plano, eu posso designar duas categorias de beneficiários em caso de morte, em caso de falecimento, o meu falecimento como participante. Então, eu posso designar o beneficiário, posso indicar o beneficiário direto, que são cônjuges de filhos, e posso indicar os beneficiários designados, que são quaisquer outras pessoas, parentes ou não, na ausência dos diretos. Então, a hierarquia é, primeiro ele vai, a prioridade é primeiro procura os beneficiários diretos, na ausência dos diretos, ele procura os designados. E como é que funciona isso? Simples, né? À medida que eu faço essa minha opção, eu posso fazer de forma online, não tem nenhuma burocracia, basta entrar no portal ou no caso seria pelo portal, e eu vou indicar por meio de CPF e senha quais são esses beneficiários. A partir do momento que eu venha a falecer, bate aqui na madeira, né? Porque não estou querendo ir embora tão cedo, a gente transfere o direito, né, em caso de morte do titular, dos nossos participantes, dos nossos beneficiários, primeiro os diretos, de terem acesso a esse patrimônio. E aí esses beneficiários podem escolher a forma que eles vão usar. Eles podem resgatar todo esse patrimônio, e aí, obviamente, segue as regras de elegibilidade. Se o participante estava elegível ao benefício da aposentadoria, o resgate é integral, né? E se não, aí o resgate da parte da empresa é proporcional às regras que estão no regulamento, mas se
o participante, independente de estar elegível ou não, se esses beneficiários optarem pelo recebimento mensal, equitativo, ou proporcional, agora tem uma forma de você colocar lá esses percentuais, né? A gente está desenhando isso no sistema de ter os percentuais de beneficiários, inclusive diferenciados, né? Desde que o participante titular indique, eles vão ter direito a receber isso sob a forma de um benefício mensal, até que, obviamente, utilize todo esse saldo. Por que eu falei que é uma ferramenta de sucessão? Porque à medida que eu faço essa designação, eu faço essa atualização do sistema, eu não preciso mais de nenhum outro instrumento jurídico ou extrajudicial. Eu não preciso fazer inventário de bens, eu não preciso ir no cartório, eu não preciso contratar um advogado e, principalmente, eu não pago taxa de transferência, que é o ITCMD, né, que é aquele imposto de transmissão, causa morte e doação, que é um imposto estadual, que é obrigatório para pagamento que é cobrado, né, sobre qualquer bem que eu venha a transmitir em vida, sob a forma de doação, ou depois da minha morte, sob a forma de sucessão aos meus beneficiários e herdeiros legais. O plano permite isso. Né? Então, ou seja, por que ele é uma ferramenta importante de sucessão? E não só ele permite, de uma forma livre, de uma forma desburocratizada, fazer essa transferência de patrimônio, como não é nenhuma taxa incidindo sobre isso. Tá? Então, por isso, eu sempre recomendo, apesar disso, a gente ainda tem um percentual relevante de pessoas que não designaram seus beneficiários. E a gente fica correndo atrás, né, de mandar e-mail, comunicados, pedindo para que esses nossos participantes excedidos também façam esse cadastramento. Tá? Que é rápido, pelo site, a qualquer hora, é muito simples. Obrigada, Léo. Bom, encerraram-se as perguntas, não temos mais perguntas. Chegamos ao fim de mais uma sessão do nosso encontro virtual de participantes e assistidos. Eu agradeço o Júlio pela excelente apresentação. Agradeço ao Léo novamente por estar aqui conosco. E não esqueçam, na semana que vem, a gente tem a última sessão, a quarta sessão, que será no dia 26, às 10 horas da manhã. Então, participem. Muito obrigada a todos e uma boa tarde.